Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início, à nossa mais uma disciplina, a disciplina de linguagem de programação. Nela a gente, vai conhecer um pouco sobre a linguagem Python, desenvolver alguns programinhas nessa linguagem e, e se adaptar a essa nova linguagem, beleza? Ela é bem bacana, bem fácil da gente aprender e a gente vai conhecer um pouco dela, aqui nesse nosso módulo. Primeiro, para a gente dar uma diferenciada, em relação à disciplina passada, a gente vai mudar um pouquinho o nosso layout, para a gente ambientar aqui nessa nova linguagem, nessa nova disciplina. Então, olha só o nosso novo design, vai ser esse. E aí eu vou, iniciar aqui falando o quê? Falando, um pouco sobre a história dessa linguagem, uma linguagem maravilhosa, cheia de recursos. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho da história dessa linguagem, É bem importante. E depois a gente vai ver alguns comandos e algumas bibliotecas que nela contém, E como que a gente instala, as ferramentas no nosso computador para a gente poder começar a programar em Python. Belezinha, pessoal? Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente vai conhecer quem foi Guido van Rossum. Na verdade, ele foi um holandês que lá em 1989, estava ali com umas dificuldades extremas para mexer no seu sistema operacional, Ele precisava ali de uma linguagem bem mais robusta, para poder se adaptar ao sistema operacional, atender às necessidades do seu sistema operacional, cujo nome desse sistema era o Amoeba. E aí eles utilizavam, uma linguagem, cujo nome era ABC. E aí, com as suas necessidades, ele procurava, encontrar uma linguagem de programação que fosse bem simples, tivesse um script bem simples, como a linguagem ABC, que era a que eles já utilizavam, e que se adaptasse ao sistema operacional Amoeba, tá? Tivesse ali algumas funcionalidades com o sistema operacional. E aí, nessa procura, ele não conseguiu encontrar, Não foi um êxito nessa procura. E foi aí que ele começou a desenvolver uma linguagem própria para isso, para atender às suas necessidades. E aí, de início, ela foi chamada de Módula 3. Foi o primeiro protótipo ali que ele desenvolveu para essa linguagem. E aí, posteriormente, foi dado o nome de Python. E aí tem uma curiosidade bacana, é que, na verdade, Python não é por causa da cobrinha, Existe aí uma cobrinha aí cujo nome dessa espécie é Python. Na verdade, Guido van Rossum foi quem desenvolveu de fato a linguagem e ele gostava bastante de um seriado cujo nome era Monty Python, um seriado aí de comédia britânica e tinha, carregava esse nome Python. Como ele gostava bastante e ele queria, um nome que fosse pequeno para sua linguagem e que seja bem forte, tivesse uma voz bem forte na hora de chamar essa linguagem, ele resolveu chamar a linguagem de Python. Olha que maravilha. E aí, posteriormente, como Python também era uma cobra, eles adotaram esse símbolo para a linguagem. E olha que maravilha. O Python, ele é fácil, ele é interdisciplinar, ou seja, ele é aplicável em várias áreas do conhecimento, desde programação web, data science, machine learning, que lá as inteligências artificiais, Tudo isso aí é usado com Python. Então ele é interdisciplinar por causa disso. Além disso, ele é multiplataforma, ou seja, ele pode rodar em vários sistemas operacionais, tanto no Amoeba como no Linux, no Mac e no Windows também. Além disso, ele é de código aberto e que é excelente. Por conta disso, ele é gratuito e aí toda a comunidade, de programação, toda a comunidade de TI também pode, pegar essa linguagem aí para desenvolver alguns códigos e também mudar a sua estrutura da linguagem, justamente porque ela é de código aberto. Em outras palavras, vocês podem ver que ela é open source, é a mesma coisa. Agora, será como que funciona, esses códigos? Como será o código dessa nossa linguagem? A gente vai ver agora como é que isso, como que funciona a sintaxe do código da linguagem Python. Então, para ficar mais bacaninha, eu vou me posicionar aqui no meio novamente
para eu ficar aqui bem legal e diferenciar essas duas linguagens, né? A linguagem que a gente viu na disciplina passada e agora a gente vai ver, né? Então, olha, o português era bem básico, bem fácil, porque se aproximava da nossa linguagem, né? Da nossa língua materna, que era o português. E aí a gente tinha, né, alguns comandos no Portugal. Quem era? O se, se não, era um comando muito básico, né? E bacana, que a gente utilizava sempre, né? A partir das estruturas de seleção, a gente conseguiu nortear bastante para os outros comandos, não é verdade? Então, ó, a gente tinha o se e se não, e no Python a gente vai ter o if else, beleza? Simplesmente só vai mudar a sintaxe, mas a teoria é a mesma, belezinha? Além disso, a gente tinha, né, o escolha caso, e que agora a gente vai ter o fit case, tá? Na linguagem Python. Depois a gente tinha, né, as estruturas de repetição, aquelas que trabalhavam com iterações, repetiam várias e várias vezes. A gente tinha o para no Portugal e no Python a gente vai chamar de for. Depois a gente tinha o enquanto, que no Python a gente vai chamar de while. Depois a gente tinha o repita, né, que a única diferença era a hora de testar a condição entre o enquanto e o repita, né? A gente vai chamar em Python de do while. Beleza? E os vetores, né? Geralmente, na linguagem Python e nas outras linguagens, a gente vai chamar de arrays ou simplesmente arrays. Beleza? Agora que a gente conceituou, né, os comandos que a gente vai utilizar em Python, vamos ver como que são as bibliotecas em Python. Isso é bem importante na linguagem, porque ela admite esses contratos. Eu diria que bibliotecas é como se fosse uma espécie de contrato. Já já a gente vai ver por quê. É como se tu tivesse ali, né, vários livros onde tu pudesse pegar e implementar no teu código. Basicamente é isso. Então a gente pode citar aqui algumas bibliotecas como o NumPy, o Matplotlib, o Pandas, o Pygame, o Django. O NumPy e o Matplotlib é mais ali para a área da engenharia, né? O pessoal do cálculo que gosta de mexer com esses cálculos numéricos, belezinha? Claro, né, serve para outras comunidades do conhecimento também. O Pandas vai servir ali para a gente mexer com data science, beleza? A gente fazer ali análise de dados e tal. O Pygame, como o próprio nome já diz, é para a gente desenvolver games. Olha que bacana, o Python também tem essa utilidade. E o Django é para a gente implementar ali na web. Então, quando a gente precisar, por exemplo, de mais recursos para o nosso programa, né, para o nosso aplicativo, a gente vai lá, consulta como funciona uma biblioteca e importa ela para o nosso código. Entendeu? Basicamente é isso. Essas bibliotecas elas já foram desenvolvidas pelos engenheiros de software, né? Aí pelas pessoas aí de TI que são bem mais aprofundadas na linguagem de programação. E elas foram desenvolvidas justamente para suprir essas necessidades. Quando a gente precisar de uma aplicação que precisa entrar na web, a gente vai pegar uma biblioteca que é o Django, né? E aí, em outras palavras, né, a gente diz que é só Django, simplesmente assim a pronúncia. E a gente pega essa biblioteca, importa para o nosso código e utiliza os recursos que ela oferece para desenvolvimento web. Se, por exemplo, a gente quiser desenvolver jogos, eu simplesmente pegaria o Pygame e importaria para o meu código. Assim eu não ficaria com um código tão muito pesado, né? Porque eu só importaria a biblioteca necessária para o que eu preciso. Belezinha? Então o Python é importante, né? E bem bacana por conta disso. Olha que maravilha. Beleza, mas a gente já conhece, né, tudo isso aqui. A gente conseguiu entender como funciona todas essas funcionalidades da linguagem Python. Mas e se eu quisesse agora, de fato, instalar ela no meu computador para poder botar a mão na massa? Então, vem comigo que a gente vai entender como é que isso funciona. Lembra lá das nossas primeiras aulas que algumas linguagens possuíam um compilador ou um interpretador? Pois é, exatamente. A nossa linguagem Python, ela é uma linguagem interpretada. Isso porque ela vai possuir lá, né, o teu código-fonte que tu vai digitar. Depois esse código-fonte vai passar por um interpretador, do interpretador Python, né?
transformar em linguagem de máquina e te retornar uma ação. Olha que maravilha. E aí, o nosso interpretador, ele vai ser o Python 3. O 3 só se refere à versão. Então, a versão mais atual do nosso interpretador é o 3.10.1. Belezinha? E aí, a gente vai ver, né, agora como é que a gente instala esse interpretador. Vou voltar aqui para minha posição, né, onde eu estava, para a gente poder abrir aqui o navegador e poder instalar, né, o nosso interpretador. Certo? Então, vamos lá, né, para o nosso navegador, ver como que a gente instala o nosso Python 3. Esse aqui é o site oficial do Python, beleza? Da nossa linguagem. E eu vou deixar esse site, né, na descrição do vídeo, mas para vocês encontrarem, basta vocês virem aqui, ó, pesquisar Python, que ele já é o primeiro que vai aparecer aqui, ó. É exatamente esse site aqui, ó, www.python.org. E belezinha, sucesso, a gente consegue chegar nesse site aqui, certo? Já estou aqui, eu venho aqui em Downloads e aí eu chego exatamente onde eu quero, beleza? Já estou aqui aberto, né? Tá aqui a última versão do Windows. Como eu quero para Windows, ele já abre aqui para Windows, mas tem aqui a opção para a gente escolher para Mac, Linux, né? E outros sistemas operacionais. Eu vou fazer aqui o download, ó, rapidinho, ele já vai começar a fazer o download para mim. Olha que maravilha. E aí, basta esperar um pouquinho e o nosso download, né, já terminou. E aí, imediatamente, quando você clicar no que a gente acabou de fazer o download, né, ele vai pedir, né, o executável, olha que maravilha. E aí, basicamente, basta você seguir esses passos aqui, ó. Vai executar, né, esperar um pouquinho, vai aparecer essa abazinha aqui, e aí ele pergunta se a gente quer incluir a idle, que é justamente uma IDE que já vem instalada com o interpretador Python. Vem o pip, que é o gerenciador de instalações do Python, a gente acessa ele via terminal, e atalhos da documentação. Vou clicar nesse daqui, né, instalar agora, e aí eu venho aqui no sim e espero aqui ele inicializar. Pode ser que demore um pouquinho ou não, né? Vai depender de cada computador, mas vamos esperar aqui um pouquinho. E pronto, a última aba, né, que vai aparecer essa daqui, né? Ele vai dizer que New to Python. Comece com o tutorial online e a documentação, né? Então aqui vocês podem acessar a documentação do Python. No seu terminal, né, ele executa arquivos tipo .py ou só pesquisar, né, o Python, né, no menu iniciar. Então, a gente pode já fazer isso aqui tranquilamente. Olha que maravilha. Eu vou abrir aqui o terminal. Basta, né, ir no menu iniciar e digitar prompt de comando ou Windows PowerShell, que também vai abrir tranquilamente, ou simplesmente terminal. E aí, eu já abri aqui o terminal. Vamos ver esse negócio compilando aqui bacaninha. Vamos lá. Beleza, já estou aqui com o meu prompt de comando aberto. Olha só o que eu vou fazer. Tá aqui já na minha pasta Renew, né, aqui no meu computador. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é dizer assim, ó, Python 3. Digito Python, coloco o 3, dou um Enter e ele já vai entender que esse comando já tá lá salvo no meu, no meu notebook e que ele já vai mandar aqui um Python 3. Olha que maravilha. E após digitar, caso ele te direcione para uma página tipo essa, não tem problema, é normal do Windows. Ele vai te levar para a loja, né, da Microsoft. E aí basta que você venha aqui, né, faça, escolha, né, adquirir o Python 3.10. Espera um pouquinho que isso é bem rápido e aí já vai dar tudo beleza. E pronto. Após finalizar, você pode, né, voltar para o seu terminal, basicamente isso, e começar, né, a desenvolver. Pode colocar aqui, ó, no seu terminal a seguinte frase, né, Python 3, que aí ele vai, né, olha só, ele já vai entrar, né, na parte de comandos de Python, né, aqui dentro do terminal. Basicamente a gente fez aquela instalação para ele poder configurar toda aquela pasta de pé e tudo mais. E aí, quando você digita simplesmente o Python 3, ele vai lá e entra, né, na área de desenvolvimento Python, né? Na área onde a gente pode compilar códigos Python. E aí vai chamar, né, o interpretador do Python, ele vai conseguir fazer isso
transformar em linguagem de máquina e te retornar uma ação. Então, se eu quisesse já dar um Hello World aqui, ó, poderia fazer isso tranquilamente. Vim aqui, ó, Hello World, certo? Pronto. Basicamente isso. E aí ele vai pintar aqui pra gente. Se eu quisesse sair daqui, eu dar um exit, e aí ele vai voltar para o terminal. Dou um exit novamente, ele sai de novo do terminal. Olha que bacana. Mas preste atenção que aqui no terminal não é um lugar legal, né, para a gente poder digitar os nossos códigos e depois compilar. Porque às vezes a gente acaba errando algumas coisas e aí tem que consertar tudo novamente, ou seja, tem que redigitar o código novamente para ele poder ser compilado. Então, não é um lugar legal para a gente desenvolver os códigos. E por isso a gente precisa de um aplicativo, né, um programinha que facilite essa nossa produtividade. Esse aplicativo a gente vai conhecer agora. Então, vou voltar aqui para o meio da tela novamente, olha só que maravilha, para a gente poder ver como que é esse nosso, né, esse nosso aplicativo. Olha só, o que a gente precisa agora é do que a gente chama de IDE, que é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Esse ambiente a gente vai conseguir digitar legal os nossos códigos. Vamos conhecer quais IDEs suportam o Python. A gente pode citar aqui o Spyder, o Atom, o PyDev. Todos esses três suportam o Python. Porém, o que a gente vai utilizar aqui é o PyCharm. Ele é bastante utilizado na comunidade, beleza? E bastante interativo. Tem bastante recurso também. Por isso, a gente vai optar por utilizar o PyCharm. Ele é bem bacaninha, então vamos aprender como é que instala ele. Então, vamos voltar aqui novamente para o nosso navegador. Olha que bacana, né? Essa transição aqui bem bacana. Agora a gente vai pesquisar por PyCharm. Ó, vai ser o PyCharm, né? Download. Simplesmente assim eu coloco aqui, ó. Ele já vai aparecer aqui, que é de fato criado pela JetBrains. Ó, tá aqui o site oficial da JetBrains. Venho aqui em baixar o PyCharm e espera um pouquinho. Vai aparecer aqui essa opção onde a gente vai escolher se a gente quer o Windows, Mac ou Linux. No nosso caso, né, a gente vai querer escolher para o Windows. A gente não vai baixar a versão Professional. A versão Professional ela é paga, né? Já é para desenvolvimento bem avançados com Python. O que a gente vai baixar é a Community, que é para autêntico desenvolvimento do Python. Para a gente que está iniciando, está aprendendo agora. Beleza? E aí, ela é gratuita, é open source, a gente pode usar ela tranquilamente. Então, eu venho aqui em baixar, vou esperar um pouquinho, né, enquanto ela faz aqui o download do nosso PyCharm. Beleza? Pronto, já finalizou ele aqui, né? Eu vou já compilar ele diretamente aqui, ó, clicando aqui. E só esperar um pouquinho que vai aparecer a página de compilação, né? Pronto, depois de executar e dizer que sim, né, pro Windows, a tela que vai aparecer é justamente essa. E aqui é bem básico, né? Dá um Next, aqui você escolhe a pasta que você quer colocar, eu não vou colocar nessa aqui. Pronto, escolhi uma outra pasta cujo eu quero que aconteça, né, a instalação. Aqui ele já me disse que é 1.2 GB, dou um Next novamente. Aqui ele vai perguntar se eu quero né, alguns recursos, né, como por exemplo, um atalho na área de trabalho. Quero também fazer uma atualização da variável peta aqui no meu Windows. Vou atualizar o menu, não precisa, isso aqui não precisa. E criar associações .py para o PyCharm, né? Quando eu tiver um documento .py, ele vai abrir com o PyCharm. Então, vou deixar assim. Vou dar um Next novamente. Aqui ele vai perguntar aqui se é exatamente esse nome que a gente quer. Eu vou dizer que sim, porque é JetBrains, é fácil de identificar. Então, beleza. Agora é só esperar um pouquinho. Provavelmente nessa etapa, quando terminar, ele vai pedir para reiniciar o computador, beleza? Mas é tranquilo, só reiniciar quando voltar e terminar a instalação que é sucesso, beleza? Pois bem, como previsto, eu realmente pediu para reiniciar, né, o computador e aí ele diz aqui, né, reiniciar agora ou eu quero manualmente reiniciar o computador, né? Quer dizer, reiniciar depois, na verdade. Eu vou reiniciar agora e já já a gente volta, beleza, pessoal? Beleza, então, pessoal, voltei. Agora, depois de reiniciar, né, o computador, vai abrir essa janelazinha aqui para que você possa importar algumas configurações
né, de algum PyCharm que você já tinha, né, no seu computador. Eu vou colocar aqui para não importar essas configurações, vou dar um OK. E basta agora você esperar um pouquinho que ele já vai abrir, né, a IDE. Em seguida, né, vai abrir a janela de bem-vindo, ó. Bem-vindo a PyCharm. Crie um novo projeto para começar a desenvolver os códigos, né? E aí você pode simplesmente vir aqui, ó, New Project, exatamente para criar um novo projeto. Aqui você vai escolher a localização onde vai ficar, né, esse novo projeto. Aqui ele vai pedir um interpretador Python, né? Nesse caso a gente pode deixar aqui, ó, esse aqui, usando, né, um novo ambiente que é o Virtual Env. Depois aqui ele vai pedir a localização desse Lenv. Vai pedir aqui, ó, o interpretador, a localização, né, do interpretador, é justamente esse que a gente vai utilizar, o Python 3.10. Em seguida, aqui a gente já não precisa mexer, né, mas em nenhuma outra configuração. Aqui basicamente ele vai criar uma main para o teu executável, né, um main.py, para começar a desenvolver os seus scripts. Então, simplesmente vou vir aqui em Create. Ele vai criar aqui, né, os nossos componentes e olha lá que bacaninha. Ele já abriu para a gente a nossa IDE, bem bacana. E pessoal, no mais, eu já posso aqui inclusive apagar isso aqui, posso apagar tranquilamente e começar a desenvolver meus códigos aqui, ó. Posso já dar um Hello World aqui, assim como eu fiz lá no terminal, olha só. Eu venho aqui, ó, dou um Hello World e compilo esse meu código. Ó. Percebe que ele já está me ajudando, né? A ideia ela é boa por causa disso também. Ela já ajuda você a desenvolver os códigos quando tem algum comando parecido no Python. Entendeu? Então aqui vocês podem importar bibliotecas, podem criar seus jogos, podem fazer todos os seus algoritmos aqui nessa linguagem. Beleza? E nessa IDE aqui. Ó, percebe? Eu vou escrever aqui mais uma vez que ele vai me ajudar. Enquanto, ó, eu vou colocar print e ele já me dá aqui opções para esse print, entendeu? Então é bem inteligente a nossa ideia. Posso simplesmente dar dois pontos aqui, ó, ele já colocou os dois parênteses. Vou colocar as aspas, ele já coloca lá as aspas duplas para mim. Pode ser aspas simples também, né? Vou colocar aqui, ó, em português, olá mundo, certo? E beleza, ele já dá aqui algumas instruções para a gente executar. Vou dar um executar novamente e vai aparecer lá embaixo. Olá mundo, processo finalizado com saída do código igual a zero. Beleza, pessoal? Então, é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.